E aí pessoal, beleza? Meu nome é Denis Ibanez do canal Sua Estante e eu vim fazer a vídeo resenha do Prince of Thorns, do Mark Lawrence, o primeiro livro da trilogia dos Espinhos. Roda a vinheta aí que a gente vai falar um pouco sobre esse livro que eu gostei bastante. Bom pessoal, eu vi algumas vídeo resenhas sobre esse livro, tá? Umas falando muito bem e outras falando muito mal. Então eu decidi ler e constatei que realmente é verdade. Ou você vai amar esse livro, ou você vai odiar esse livro. Por quê? O livro é todo escrito em primeira pessoa, na visão do príncipe dos espinhos, o George ou York, como algumas pessoas falam. E ele tem uma visão um tanto quanto peculiar das coisas, porque ele é meio que sociopata, né? Ele não se importa muito com as pessoas e eu vou falar um pouco disso, mas ele não é o que se pode dizer de um herói de uma história convencional. Mas ele é o personagem principal e o livro todo vem sobre a perspectiva da visão que ele tem do mundo e das coisas que acontecem na vida dele. Aos 10 anos de idade, ele sofreu um incidente onde a mãe e o irmão, a rainha e o outro príncipe, morrem e ele sobrevive. E ele se culpa muito por isso, por ser covarde, de não ter ajudado ela e não ter feito nada. Só que ele, como o nome diz, o nome do livro Príncipe dos Espinhos, ele fica incapacitado por estar dentro de uma roseira. Jogaram ele numa roseira e ele não consegue se desvencilhar dessa roseira devido às dores que ele sentiu. E ele volta para o castelo, resgatam ele, e isso começa a mudar a cabeça dele, essa visão do mundo que ele tem, essa visão do assassinato que aconteceu na vida dele. Aí ele fala que não sabe se isso já existia dentro dele e isso foi um estopim para que nascesse essa maldade, ou se realmente foi devido a esse acontecimento. O fato é que ele foge, vai viver com alguns ladrões pela estrada, um príncipe abandonar aí o seu direito de reinado e viver como ladrão, e comete uma série de atrocidades pela estrada, mata muita gente. Os próprios comandados dele, que são os ladrões, ele acaba se tornando o chefe dos ladrões. Se alguém desaponta ele ou discorda, por qualquer motivo ele acaba matando, então ele é bem ruim, isso com 14 anos. E com 14 anos ele tem essa possibilidade de voltar para o reino. O pai está procurando por ele por motivos que eu não vou citar no momento, você vai ter a oportunidade de ler e saber. Vai desenrolando a história no decorrer da vida dele, dessa passagem da vida dele, você vai ter maiores informações. O fato é que ele é um sociopata, como eu já disse, muito malvado, não é um herói nato, porém ele tem uma perspectiva muito clara e diferente de ver as coisas, de enxergar o mundo, e isso é o ponto forte. O autor conseguiu caracterizar muito bem o personagem, apesar dele não dizer muito sobre o mundo ao seu redor, sobre os personagens secundários que acompanham ele na viagem, o Numbano, que é um dos ladrões, e o Makin, que é o cavaleiro do pai dele que passa para o lado do príncipe. Ele não descreve muito esses outros personagens, não tem um vilão em si no livro, é meio fora de clichê a história, e é bem diferente, por isso que eu gostei. Mas o personagem principal foi muito bem descrito, foi muito bem caracterizado, e esse é o ponto forte. Todas as falas desse livro, elas ocorrem por aspas, né? Não tem aquele travessão que a gente está acostumado. Talvez por ser em primeira pessoa, por o autor ter escrito realmente na visão do príncipe, essas falas aconteçam dessa maneira. E dá uma dinâmica muito interessante no livro. Ele não quebra a linha de raciocínio. Ele é bem rápido de se ler devido a isso. Esse livro eu gostei bastante. Ele é bem diferente. Para quem procura aí um livro diferente, que tem uma pitada de fantasia, mas também elementos da realidade. Ele é um livro bem interessante para quem está em busca disso. Eu vou soltar um spoiler aqui agora, quem não quiser saber pode pular o vídeo até o final, para que eu conclua a resenha, mas é muito importante esse spoiler. O que acontece?
Em certa parte do livro, ele fala da nossa religião, de Jesus Cristo, ele fala de alguns elementos do nosso mundo mesmo. E chega uma parte onde ele começa a conversar com uma máquina, né? Porque ele não tem consciência do que é uma máquina, do que é um computador, e lá tem uma senha numa porta e essa máquina fala com ele porque ela bloqueia essa senha, essa porta. E ele encara isso como se fosse uma magia, alguma coisa do gênero. Mas o autor deixa bem implícito que, na verdade, isso é um mundo pós-apocalíptico. Ele fala do dia dos 1000 sóis, que provavelmente, a meu ver, aí é uma guerra nuclear que ocorreu e devastou grande parte da humanidade, e a gente voltou aí para uma era medieval, que é a era onde o George, ou Jorg, vive. Então, se ele continuar por essa linha e explicar mais coisas nos próximos 2 livros, acho que vai ser bem interessante. Eu estou bem curioso para saber o que vai se passar nos outros 2 livros. E eu andei pesquisando na internet também. O mapa desse mundo, não tem nesse livro, mas o mapa tem na internet para quem quiser ver. Ele é bem parecido com a região ali da França, da Europa, da Itália. Tem algumas diferenças, mas é bem parecido. Então, reforça a teoria de que eu acho que é um mundo pós-apocalíptico. Eu espero que vocês tenham gostado do livro e que tenha despertado o interesse de vocês nesse livro, porque é um livro muito bom. O próximo livro que eu vou falar aí é o segundo da Ordem dos Arqueiros, então eu espero que vocês tenham lido o primeiro, como eu indiquei, para que a gente possa continuar falando dessa história, beleza? Um grande abraço aí, fica com Deus e tchau!